Oi gente, eu sou a Ione Simões. Dia 15 de outubro é meu aniversário de 34 anos, o que significa que ano que vem farei 35. Tá, eu sei que a constatação parece meio besta, mas o que eu quero dizer com isso é que eu estou há um ano de atingir aí um novo marco de vida, né? Eu acho que todo início e meio de década são muito significativos. Enfim, fazem a gente pensar muito em cada fase de vida que a gente tá. E por isso eu decidi começar um novo projeto literário, separando, portanto, 12 livros que eu quero ler antes de fazer 35 anos. 12 livros, pensando então na possibilidade de tentar ler um livro por mês. E não são quaisquer livros, então eu não quero fazer aqui uma simplesmente lista de livros que eu tô afim de ler esse, embora esse seja um dos critérios. Mas já que eu tô falando de um marco de década, acho que cada fase de vida faz com que a gente pense muito no lugar onde está, no lugar onde a gente quer chegar e principalmente dos lugares onde a gente veio, porque também são uma forma da gente pensar quem a gente é nesse novo momento. Então, os livros que eu procurei escolher aqui são livros que vão remeter a quem a Ione é, as coisas que eu gosto, as coisas que me tornam quem eu sou e também que me fizeram chegar até aqui. Justamente porque sempre que a gente está passando aí por tantas transformações, às vezes a gente pode se perder um pouco nesse meio de caminho, né? E esquecer de partes fundamentais nossas. Então eu procurei pensar em leituras que representam coisas que são fundamentais aí na minha identidade, que eu quero preservar comigo, até por um motivo de que para eu alcançar, atingir novos lugares, é importante eu também carregar a essência de quem eu sou para que esses novos lugares atingidos sejam também verdadeiros e tendo a ver com quem eu sou. Para isso, então, eu separei alguns itens diferentes e para cada item eu incluí um livro que se relacione com eles. A começar, então, por apaixonada por histórias. Então, sou apaixonada por histórias desde criança. Ler diferentes histórias, escrever diferentes histórias são grande parte de quem eu sou, daquilo que eu procurei construir ao longo da minha vida. Então, não poderia faltar um livro que tivesse a ver, então, com importâncias de histórias. E a minha escolha aqui, então, foi Amor em Cores, da Bolu Babalola, que é uma antologia de contos que ela vai sair do eixo eurocêntrico e contar histórias de diversas mitologias, sobretudo orientais. Mitologias africanas, do Oriente Médio, todas elas recontadas, né, de uma forma contemporânea, então são releituras dessas histórias. Eu já li Pimenta e Mel, da autora, que é um romance new adult que eu adorei, e o Amor em Cores, que na verdade foi o primeiro livro da autora publicado no Brasil, eu ainda não tinha lido, então eu acho que vai ser uma boa pedida. Até porque aí eu acrescento também uma diversidade de estilos de histórias, porque a maior parte dos livros que eu selecionei são romances, então assim eu consigo também ler contos. Algo que não poderia faltar, eu sou fã de chick-lit. E para isso a minha escolha então é A Penetra, da Sophie Kinsella, que é um livro que eu ainda nem tenho, mas que é um livro que eu sei que eu vou ter na estante. E por mais que eu não tenha me entendido exatamente com os últimos livros da autora, que eles não tenham conversado comigo, Sophie Kinsella é extremamente importante na minha formação de leitura de chick-lit, de escritora de chick-lit, e não tem como eu não continuar lendo essa autora, ou mesmo reconhecer a importância dela nessa minha bagagem. Então, obviamente, esse livro tinha que estar aqui na lista. Esse é o mais recente lançamento da autora aqui no Brasil, inclusive ele saiu agora em outubro pela Record, e ele vai trazer uma história que é uma comédia romântica, mas também é uma história que vai falar muito sobre conflitos familiares. Então a protagonista ela não consegue superar o divórcio dos pais, não consegue aceitar o fato do pai ter uma nova namorada, e ela tá se sentindo muito mal porque ela foi desconvidada para a festa que o pai e a namorada vão dar de despedida da casa, que foi o lugar aí da infância da protagonista. E ela vai resolver então ir escondida para esse lugar, porque ela lembra que ela tem pertences dela lá, tem memórias dela lá. E enquanto ela estiver ali se escondendo, né, passando pelos lugares sem que ninguém perceba que ela tá lá, ela vai acabar ouvindo muitas coisas da família
que vão trazer uma nova perspectiva para ela dos acontecimentos. Será que esse novo livro da Sophie Kinsella vai conversar mais comigo do que os anteriores dela? E não só fã de romances, eu sou fã também dos suspenses, dos thrillers. Eles me lembram muito aí também da pré-adolescente que lia a série Vagalume, que lia a série Os Caras do Pedro Bandeira, e sempre eu adorei então essas histórias de mistério, de investigação, e é algo que eu trago comigo então, que eu carrego até os dias atuais. E aí a minha escolha, então, para thriller ficou Pra Tudo Que Nunca Contei, da Celeste Ng, que é um livro que tá no meu Kindle e na minha estante há um tempão e que eu ainda não consegui fazer a leitura, mas ele vai se passar na década de 1970 nos Estados Unidos, sobre uma família sino-estadunidense e que vai ter a história desenrolada a partir do assassinato de uma garota. O corpo dela aparece depois de um tempo em que ela tinha desaparecido e que ele vai trazer muito também questões familiares, questões de racismo, porque a gente tá falando de uma família descendente de chineses vivendo nos Estados Unidos. Da autora eu li Pequenos Incêndios por Toda Parte, eu adorei e tô bem curiosa também para fazer mais essa leitura. E eu amo um romance, eu amo um suspense, mas também eu adoro a experiência de ler clássicos, porque para mim você ler histórias escritas em outros períodos, em épocas diversas, é uma forma da gente ter diferentes recontagens do mundo, das pessoas, e também a gente entender como esses autores se consagraram como clássicos, né? O que eles fazem que tornam os livros deles assim tão consagrados. E um clássico aqui da América Latina que eu ainda não li, eu já li a autora, mas eu não li esse livro dela, que é o mais famoso dela, é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que é um livro de realismo mágico, que vai falar também sobre a ditadura no Chile. É um livro que ele tem adaptação também cinematográfica, que eu não assisti até hoje, porque eu quero ler o livro primeiro. Então é uma leitura que eu espero também fazer nesse próximo ano aí, porque falta aí no meu repertório. E eu não poderia deixar de incluir a minha autora queridinha do momento, né? Então Taylor Jenkins Reid é uma das minhas autoras favoritas do momento. As histórias que ela cria, a forma de como ela escreve, todos os livros dela me encantaram de uma forma que fazem com que ela tenha esse lugar de destaque aí para eu assumir como minha autora favorita do momento. E eu não li dela ainda O Carrie Souto Está de Volta, que é um livro que saiu no ano passado, mas que, de novo, ainda não consegui ler. Então, pretendo fazer isso ainda esse ano. Provavelmente vai ser o livro que eu vou ler no mês que vem, em novembro. E eu também não posso esquecer, né, que sendo leitora, sendo escritora, eu fui também estudante de letras. Eu sou formada em letras e eu queria trazer, então, algum autor ou autora, alguma obra que me remetesse ao meu período de estudos. E para isso eu escolhi a Toni Morrison, que foi uma autora que eu li na faculdade, então, que eu conheci através da faculdade por meio de Amada, que é um dos meus livros favoritos da vida, porque essa mulher é incrível. E eu tenho também na minha estante, ainda não lido, O Olho Mais Azul, que é outro sucesso, outro título muito aclamado da Toni Morrison e que, portanto, também eu pretendo ler aí ao longo desse próximo ano. A Toni Morrison foi a primeira escritora negra a ganhar o Nobel de Literatura. Ela fala muito sobre o racismo nos Estados Unidos, a história do racismo, e algo que me impactou demais é a forma de como ela escreve, de como ela consegue falar sobre temas que são difíceis e pesados, mas escritos de uma maneira tão poética, tão literária, tão bonita. Bom, e também como escritora, eu queria incluir aqui um livro de não ficção, um livro de estudo, e para isso eu selecionei um livro também que tá um tempinho aí no meu acervo, que eu ainda não consegui parar para ler, que é o Story, do Robert McKee, que é um livro muito importante aí para quem escreve roteiros e que, de modo geral, funciona para quem escreve romances também, como é meu caso, porque ele vai analisar como as cenas são feitas, como se desenvolve um enredo, um clímax, ele vai conceituar esses termos, o que é algo, então, importante da gente entender para estruturar uma história, e analisar também filmes famosos que foram muito bem executados dentro de cada um desses termos, para a gente poder aprender e a reproduzir isso nas histórias que a gente vai escrever. Então, eu acho muito importante estar sempre estudando, me atualizando para poder me aprimorar. Além do que, eu sou curiosa pelo tema, então eu acho também interessante fazer esses estudos. Falando então de uma forma mais geral, eu sou também uma apaixonada por palavras e por isso incluí na minha lista O Véspera, da Carla Madeira, autora que eu li esse ano através de Tudo é Rio, e eu me encantei pela escrita dela, pela forma de como ela trabalha as palavras.
seja porque o Tudo é Rio ele tem uma sonoridade, uma oralidade muito grande, como ele também tem uma carga literária muito alta no sentido de ela pensar sentidos, significados, sonoridade mesmo. Então eu me encantei por esse trabalho dela e eu quero ler outras obras dela. Véspera é um livro que eu já tenho na estante, então também pretendo ler nesse meu próximo ano. E aí, algo que me fez chegar onde eu estou hoje, né? Então, trabalhando profissionalmente com livros, foi ter começado a trabalhar com livros de uma maneira por hobby, por entretenimento, quando eu criei, então, Minha Vida Literária lá em 2011. Então, ser blogueira é parte de quem eu fui, de quem eu sou, que me ajudou a chegar até aqui. E o livro que eu escolhi para representar essa categoria aí, digamos assim, é O Amor às Causas Perdidas, da Paula Alexandra, vulgo uma das minhas melhores amigas, minha gêmea, e que não tem como eu não pensar na criação do blog sem pensar na Pá, porque o blog dela, o Livros e Fuxicos, foi um dos primeiros blogs que eu comecei a acompanhar lá em 2011, ano que ela também criou o blog dela, e que, portanto, né, me ajudaram a despertar a vontade de criar meu próprio blog. Foi a partir dos nossos blogs, então, que a gente construiu a nossa amizade, e hoje a gente já viveu tanta coisa, já passou por tanta coisa, e a gente por muito tempo sonhou em sermos escritoras, em termos os nossos livros publicados. A Pá começou sendo publicada pela editora Planeta, hoje ela trocou a casa editorial dela, e por grande coincidência, obra do destino ou não, a gente está na mesma casa editorial. Então, assim, é muito incrível pensar de onde a gente veio e que hoje a gente é publicada pela mesma editora e que a gente está vivendo esse nosso sonho de ser escritoras ali, ó, uma do ladinho da outra. Então, o livro dela, que era um livro que eu já queria ler, obviamente não poderia faltar aqui nessa lista e provavelmente vai ser o primeiro dela que eu vou ler, lendo agora em outubro, que inclusive também é o mês de aniversário da Pá. Deixando os livros de lado, obviamente eu tenho outros interesses e gostos e eu reuni esses aspectos também para pensar nas minhas outras seleções de livros. E uma das coisas também que eu adoro é a astrologia. O primeiro post que eu fiz na Minha Vida Literária era relacionando livros e astrologia. O meu primeiro romance, Escrito nas Estrelas, é uma comédia romântica envolvendo astrologia, ou seja, não podia faltar esse aspecto aqui. E a minha escolha ficou para Presságios do Amor, da Alexandra Bellflower, que eu li recentemente dela, o Mirando na Lua, que eu amei, e é um spin-off de Presságios do Amor. Se você não viu, tem vídeo resenha de Mirando na Lua aqui no canal, então já vai lá assistir. E como eu me encantei pela escrita, me encantei pela história, é óbvio que eu fiquei com ainda mais vontade de ler Presságios do Amor, então tá aí na lista também. Outra coisa pela qual eu sou apaixonada é música, né? Então eu sempre falo que música é algo muito parte aí da minha vida, algo com a qual eu também sinto uma conexão muito grande, isso sempre aparece refletido nos meus livros de alguma forma. A minha tatuagem é um trecho de uma música, de um musical. Então eu também pensei num livro, né, que traria essa paixão refletida. E estou falando de Parte do Bando, da Aimee Oliveira, que é também uma das minhas grandes amigas. Esse livro foi o vencedor de um dos prêmios do Wattpad, Watches. Foi onde a Aimee fez a publicação primeiramente, agora ele está disponível na Amazon. Ela publicou o livro lá na Amazon esse ano, de maneira independente. E ele vai trazer então a história de uma jovem que ela está prestes a ser despejada do apartamento onde ela mora. Ela precisa fazer alguma coisa aí para evitar esse despejo. E ela também é parte de uma banda, porque no fim das contas ela não quer ser só integrante de uma banda, ela quer ser parte do bando. Eu amo os trocadilhos da Aimee, isso é muito parte da narrativa dela também. Então era um livro que eu já queria ler, mas nunca conseguia aí me encaixar nesse meu projeto literário. E por fim, um aspecto meu que eu também não poderia deixar de lado é a importância de ser politizada, de ter me politizado com o passar do tempo. Quando eu falo aqui em ser politizada, não estou falando em defender partido político, em defender um político de estimação, não é nada disso. É sobre a gente ter consciência do nosso lugar na sociedade, de como a sociedade se configura e também de atitudes que a gente pode ter para que essa sociedade se transforme de acordo com a perspectiva que a gente tem, como a gente pode pautar as nossas ações de maneira que elas conversem com os nossos valores, com os nossos princípios,
situado no mundo onde a gente vive e em como esse mundo se configura. E eu acho que alguém que sempre acrescenta demais pra mim é o Ailton Krenak, e Futuro Ancestral é o único dos livros dele publicados aqui no Brasil que eu ainda não li. Na verdade, é um dos livros também que eu ainda não comprei, mas que eu sei que eu vou comprar assim que possível, porque, de novo, pra mim é leitura aí obrigatória, como os demais livros dele foram. São livros de não ficção e que, em geral, são escritos a partir de falas do Ailton Krenak, né? Então, de palestras que ele participa, podcasts. É sempre feito um compilado dessas falas dele transpostas para serem publicadas como livros. Então, também são livros muito didáticos, porque ele tem uma fala que é muito didática, são livros muito fáceis da gente ler, ainda que ele esteja trabalhando, né, conceitos importantes. Ailton Krenak, sendo parte do povo Krenak, que é um dos mais de 300 povos indígenas que a gente tem no Brasil, obviamente fala também da luta indígena, traz essa consciência sobre o Brasil ser terra indígena, terra que foi invadida, e da luta que existe até hoje, que é importante não simplesmente para esses povos, mas para a gente como um todo, porque a luta indígena é a mais importante quando a gente pensa em preservação de terras, em preservação de meio ambiente. E explorando o meio ambiente a gente não chega muito longe, é só a gente já ver aí alterações climáticas horrorosas que a gente está vivendo, então, portanto, são temas comuns a todos nós. E aí, desses livros que eu selecionei para ler, vocês já leram algum? Contem para mim aqui nos comentários. E essa ideia de projeto, vocês acharam interessante? Se alguém aí tiver interesse em reproduzir uma lista semelhante, conta pra mim, me marca se você quiser falar nas redes sociais, que eu vou adorar saber também que temas remetem a quem vocês são e que livros vocês escolheriam pra isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, deixa sua curtida nele, que é uma forma também de apoiar ainda mais o meu trabalho, então obrigada por isso. Se você tá chegando aqui no canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, já aproveita e ativa o sininho para não perder notificação de vídeos novos e me acompanha nas demais redes sociais, que por lá o nosso contato é ainda mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.